Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Encontro Espírita. Hoje nós estamos no nosso vídeo 17, faz um tempinho que eu não apareço por aqui. O pessoal andou cobrindo esses meus dias de folga aqui no canal. E hoje nós vamos receber uma convidada muito especial, que ela já entrou aqui por sinal. Deixa eu dar as boas-vindas aqui para ela, enquanto o pessoal vai chegando também. Deixa eu mandar o aviãozinho para o pessoal aqui. De repente, né? As pessoas já vão também entrando. Olá, João. Ah, a Natália já mandou aqui para mim. Falei, vamos lá. Olá, tudo bem? Opa, tudo. Foi mais fácil do que eu pensei. Tá vendo só, né? Rapidinho. Você que Foi. me mandou o convite, eu nem precisei mandar. Eu não tô aperto, eu sei que eu tenho que apertar alguma coisa aqui. Não, relaxa, tá tudo ótimo. Vamos Tá bom, esperando o Flávia. pessoal chegar, né? E já coloquei o título aqui pra gente, né? Marido já entrou, né, Natália? Carlos, seja Verdade, bem-vindo. já A Babi também tá aqui com a gente. Bem-vinda, amiga. Boa noite, Babi. Então, né, Natália, conta um pouquinho pra gente desse seu canal aí, que é o Somos Espíritas. Não tem nem um mês, né? Conta um pouquinho aí Sim. sobre você. Domingo faz um mês. Faz E... 30 dias. Eu tô muito feliz, viu? Porque, como a gente já havia conversado, surgiu de uma maneira muito inesperada. Foram acontecendo, assim, sinais, vários sinais, assim, na minha vida que eu precisaria mudar de alguma forma radicalmente o modo que eu estava vivendo. E aí eu aqui limpando a casa, fazendo a rotina diária, começou a vir essa ideia, faz um canal. E assim, como eu já comentei com você, Fábio, eu não sou uma pessoa muito assim de rede social. Eu entro e tudo, mas não, eu nem sabia que isso existia. Eu nem sabia que existia essa porção de canais que fazia esse mesmo trabalho. Eu não sabia. E ainda eu bem que também eu não não. sabia. Bem-vindo ao clube. E eu pensei assim, nossa, eu tive a ideia, uma ideia muito boa, legal, vou fazer. Só que antes eu relutei muito, né? Porque eu achei que isso não era para mim. Eu não tenho conhecimento científico da doutrina espírita para poder falar, sabe? Eu tenho bastante tempo, eu sou trabalhadora, eu sou médium, mas assim, eu ir falar, eu acho uma responsabilidade muito grande. E eu achava que realmente isso não era para mim. Então eu relutei com essa ideia há muito tempo. E aí um dia eu conversando com meu marido, eu falei, olha, tá me vindo uma ideia de eu fazer isso. E vai chamar Somos Espíritos, Somos Ponto Espíritas. E ele falou, muito legal, faz. Você já entrou para ver se tem alguém com esse nome? Eu falei, não. Ele falou, então, bom, primeiro, porque às vezes já até existe isso. Eu falei, não, mas será que existe? Ele falou, pode ser que existe. E a gente colocou lá e não tinha nenhum canal. E aí eu comecei a fazer. E aí foram aparecendo vocês. Eu fui adorando a ideia, porque eu acho que é uma forma que eu não falo que eu encontrei, porque não tem mérito nenhum meu, isso é totalmente ajuda que eu recebo, Uhum. de eu poder estudar, sabe? De eu poder estar dentro disso 24 horas por dia. Eu acho que com certeza foi ajuda espiritual muito grande. Jesus, Nós somos instrumentos, né? Nós estamos aqui apenas para transmitir, né, a palavra e para a gente também acabar aprendendo um pouquinho mais também, né? Que a gente estuda junto, né? Isso que é o com mais certeza. gostoso. Eu acho que Deixa eu ver o quando a pessoal. gente começa a se ajudar, a gente começa a ajudar muita gente, né? Não, com certeza. Deixa eu dar boas-vindas aqui para o pessoal entrando. Aloísio entrou. Renata Remo, seja bem-vinda também. Bem-vindo, Aloísio, também, né? Que eu falei só que ele entrou. Boa noite. Maria Cida Barbosa, boa noite também.
Dirce Carlos 39, boa Ó, noite. minha sogra. Ah, sua sogra, minha mãe chama Dirce. É verdade, eu vi. É, o Aloysio ele já tá também chamando o seu marido para participar. Então já Eu tem acionei ele aqui. o dia inteiro. Hoje eu conversei bastante com ele. Eu acho que ele também está sendo chamado de alguma maneira, né? Vamos todos nos atentar aí que a gente tem que se unir, que não é tanta gente Verdade, assim fazendo live, participando. Às vezes a gente vê tanto perfil aí e fala, todo mundo faz, todo mundo está divulgando. Não, mas às vezes fazer live, falar sobre o conteúdo legal, com base em Kardec, obras, né, obras de renome, Chico, obras confiáveis, não são tantos assim. Então a gente tem que fazer a nossa parte também, né? verdade, verdade. Suzana Santos, bem-vinda. Carla Gomes também, bem-vinda. Boa noite. Cunhada. É pelo sobrenome, né? É. E aí, hoje a gente vai então para a lição de número 17, que é a conversar. E vamos fazendo assim, então, a gente vai lendo aos pouquinhos, né? Eu posso ir começando e a gente dá uma paradinha e vai comentando. Claro, claro. Vou lá então. Conversar. A palavra é um fio de sons carregado por nossos sentimentos. Em razão disso, aquilo que sentimos é o remoinho vibratório que nos conduzirá a palavra ao lugar certo que nos propomos atingir. Quando falamos, cada qual de nós apresenta o próprio retrato espiritual passado a limpo. Conversando, dialogamos. Dialogando, aprendemos. E aí, que foi a primeira impressão sua nesse pedacinho? Pode começar falando. Ai, eu acredito que é o poder da palavra, né? É o poder da palavra. É igual você disse aqui. Tem tantos perfis falando e postando mensagens legais, mas quando você escutar a palavra, ela é diferente, porque ela é carregada de emoção, da nossa emoção, daquilo que a gente está sentindo. Quando eu li a primeira vez, me veio um exemplo assim, que quando você fala eu te amo para uma pessoa e você não ama a pessoa vai saber que aquilo não foi do coração. A palavra ela é carregada de sentimentos, né? E eu acho que é isso. É a gente saber usar as palavras na hora certa. É que nem um professor, né, Flávio? Ele, para instruir a criança, a pessoa, ele usa a palavra. E se a gente quiser destruir uma pessoa, a gente também usa a palavra. É Eu acho verdade. que isso foi A o que mais palavra tem esse me poder. isso foi o que Concordo, mais me concordo pegou. sim. E é bem isso, né? Expressa muito, né, o que a gente está sentindo. Então, e aí não é só a palavra, né? Já junta, é o conjunto de ações, né? O nosso rosto, os nossos gestos. E aí Exatamente. tudo, muitas vezes, né? Claro que a gente está falando no campo da palavra, que não é o primeiro campo a ser trabalhado. Se a gente pensar, é o nosso pensamento, a nossa mente. Sim, Mas quando ele já chega nesse ponto da gente falar, né, emite essa onda que a gente mental, que todos nós verdade. aqui estamos repletos dela, interagimos com ela e o que a gente fala ou o que a gente deixa de falar afeta a gente, né? Mesmo que seja internamente, quando a gente fala nas doenças depois do corpo, né? E essa vibração, essa onda, ela tem um poder muito forte. É muito, muito interessante, né? Se quiser continuar, pode ir lendo agora, viu? Tá. Quem condena, atira uma pedra, que voltará sempre ao ponto de origem. As artes são canais de expressão, derivadas do verbo. A escultura é a palavra coagulada. A pintura é a palavra colorida. A dança é a palavra em movimento. A música é a palavra em harmonia. Mas a palavra em si é a própria vida. Eu achei muito lindo esse trecho. Eu achei muito bonito.
porque fala muito da pintura, da música. Quando a gente escuta uma música, por mais que você não esteja escutando a letra, você não esteja prestando atenção na letra da música, a música ela te passa muita coisa, né? A emoção que aquilo passa para você, ela passa muita coisa. E eu gostei bastante dessa frase. Uma maneira da gente se expressar, né? E, É, e isso volta, né? Quando fala quem condena tira uma pedra que sempre voltará ao ponto de origem. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Com o que a gente fala, com o que a gente acaba esbravejando, às vezes no momento, num ímpeto, né? Que às vezes não tem intenção mesmo de magoar, né? Você fala uma coisa de uma maneira ríspida para a pessoa e você nem percebe tem o um efeito que gatinho aqui. fez. Eu tô ouvindo, não, mas gatinho adora Tá participar de vendo? live. Ó, eu vi a Ele tá Monique por aqui. A Monique tem o feijão dela também, que vive participando das lives. Como que ele chama? A Aloysio está perguntando. Thor, mas eu tenho três. Mas o Thor é o mais Ah, levado. Ele vai pular esse é aqui o daqui a Thor. pouco. Ele vai A hora querer que ele... fazer live. Se você começar a fazer live, você se acostuma, viu? Não, vocês vão ver ele sempre por aqui. É, exatamente. Deixa eu ver quem mais entrou e está por aqui agora. Nilvânia Alves, seja bem-vinda. Carol Strebe, Michele Grego, acho que já estava aqui. Sidney Borges e a Monique Papa. Boa noite, pessoal. A Monique tem um feijão, o gatinho dela, né? Que vive passeando, vive aparecendo nos vultos, atrás, assim, na cama. O pessoal até assusta, mas agora todo mundo já conhece, né? Mas os bichinhos adoram. O do Aloysio também, o cachorrinho dele às vezes vem participar também. É muito gostoso. Os bichinhos estão sempre conectados, né, com a espiritualidade. É verdade. Verdade. Vou continuar aqui, tá bom? Pode, Fábio. Quando haja de reclamar isso ou aquilo, espere que as emoções se mostrem pacificadas. Um grito de cólera muitas vezes tem a força de um punhal. Eu vou até parar nessa frase porque Discorrer muito. Flávia, mas assim, como é difícil, né? Como é difícil a gente pacificar uma emoção que nos feriu. E aí, se a gente observar aquilo que nos feriu, a gente percebe quanto orgulho tem dentro da gente, sabe? Esse texto todo, como a gente havia conversado, mas principalmente essa frase, ela caiu como uma luva para mim, para o meu aprendizado próprio, sabe? Como eu preciso ainda melhorar nesse quesito, e como eu pretendo, e como eu tenho me esforçado para resolver isso. Porque eu percebo que quando a gente é ofendido de alguma forma, tem muito mais o nosso orgulho ali do que outra coisa. Tem muito mais, assim, mexeu numa ferida que não podia ter mexido, sabe? E aí, nessa hora, como é difícil a gente pacificar essa emoção para poder, para não ofender, para não magoar na hora que alguém te ofendeu, ou que você se sentiu ofendido, né? E aí eu penso que isso é uma questão de treino. É treino, e acontece de novo, você treina, porque realmente é muito difícil. E eu penso também que você dá muito mais trabalho você depois resolver a caca que você fez quando você esbravejou na hora que você estava nervosa, que você falou, que você magoou alguém, do que você, na hora, passar, pensar e falar, gente, deixa isso pra lá, isso aí não tem importância. A pessoa, às vezes, não estava numa hora boa, sabe? Dá muito menos trabalho do que depois você resolver tudo de errado que você fez na hora da raiva, sabe? é verdade. E aí fica uma mágoa, às vezes, né, um ressentimento, uma coisa mal resolvida com a pessoa por causa de um momento que você, né, acabou falando que não devia.
Mas é muito difícil isso, né, Natália? Principalmente pra gente que quem vive em casal, quem tem filhos, né? Igual, por exemplo, o meu marido, ele tem uma maneira, quando ele fica um pouco mais nervoso, ele se recolhe. Ele mesmo já fica um pouquinho, vai para um cantinho, é o jeito dele resolver as coisas. E eu já sou o contrário. Quando eu fico nervosa, eu quero falar, eu quero conversar, quero resolver logo, porque eu também não gosto de ficar brigada. E aí, às vezes, as coisas não dão muito certo, né? E a gente vai encontrando o equilíbrio. E acho que com a pandemia, com esse isolamento, a gente aprendeu muito, né, em relação a isso, porque todo mundo, assim, chegou no limite do estresse, no limite mesmo de não ter mais o que fazer, e ou você ia ficar doida, ter uma parada cardíaca e acontecer alguma coisa, ou, né, você tenta se transformar, você tenta mudar. E respirar fundo, tomar uma água, né? E essa questão também, o Aloysio tá, coitada, o Aloysio falando que a Flávia coloca o Rodrigo no cantinho para pensar, que nada, ele que tá me ensinando. Ele que tá me ensinando muita coisa de se calma, né? Não precisa falar, que quem quer falar fica com aquele negócio na garganta, que entalado para ficar falando na hora. E a gente E tem que também, acalmar. e depois que passa, que você vê que aquilo foi orgulho ferido seu, você vê que nem precisava, que foi um erro seu mesmo, sabe? E o importante é você pegar disso e fazer como lição, né? Você não ficar vivendo lá. Eu fiz isso, eu errei, sabe? Você pegar isso como lição e levar para sua vida. Tem uma frase, Flávia, do Chico que eu gosto muito, que tem me acompanhado aí durante um tempo. Eu não vou saber dizer exatamente como é, mas ela é mais ou menos assim. Que eu fico triste quando alguém me ofende, mas eu ficaria muito pior se eu fosse o ofensor. Porque você magoar alguém é a pior sensação que tem no mundo. Eu senti isso há um tempo atrás e foi uma sensação horrível. Horrível. Muito melhor alguém me magoar e eu ficar magoada, entendeu? É muito ruim, né? A gente fica se sentindo mal depois, né? Acho que quando a consciência vem, né? Quando aquela pilha que a gente está ali no momento do nervoso, você não percebe, mas depois, né? Ó, a Babi é do meu clube também. Eu também sou assim, Flavinha. Meu esposo se recolhe, tudo santo, esses esposos, gente. O meu Aí, ó. Rodrigo. É, eu acho que talvez seja, né, também o perfil, né? Não sei, talvez o homem é assim, a mulher é de se expressar mais desse jeito, né? Não sei. Enfim, minha mãe entrou. Boa noite, mames. Seja bem-vinda. Deixa eu rolando aqui o pessoal. Janeca Espinosa, estudando Kardec. Genival Macedo, bem-vindos. Loquiano Gabriel, seja bem-vindo também. Sandra M. Voletti. Vitor chegou agora também, Vitor de Paula e Nelly Biazini. Sejam todos bem-vindos, gente. Boa noite. Terceira revelação Espiritismo. Gisele Quino, sejam bem-vindos. Ó, o João falando, acho que isso é padrão, então, já que me recolhe, a esposa gosta de falar. É isso, então. Todo mundo, a casa de todo mundo é igual, é incrível, né, gente? Só muda o endereço, onde a gente mora, que olha, né? Ó, minha mamãe colocou o coraçãozinho. Ó, Luiz, vocês judiam demais. É mulherada, mulherada é fogo. Mulherada é difícil, tem que vir falar aqui em live mesmo, olha só. Sandra Andalaft, também boa noite, bem-vinda. A Nelly Biazini falando. Já passei por isso com minha irmã, pedi muito perdão, mas já tinha dito. E é com os familiares que a gente acaba mesmo falando essas coisas, né? Porque com o estranho que a gente vê uma vez por mês, eu só vê nas festinhas, tá tudo ótimo, né, gente? Tá lindo. Quando namora também, namorado também é uma delícia. Você só passeia, vai no cinema e tal. Ah, brigar pra quê, né, Natália? Brigar é com a família, né? Os maiores conflitos que a gente tem é com as pessoas que convivem com a gente, né? Porque Com são as pessoas que certeza. realmente conhecem a gente. Porque quem conhece a Natália de passagem acha que ela é um doce. Só Sou que super simpática, legal, né? Agradável. as pessoas falam assim, você é tão meiga. Eu falo, não sou. Nossa, você
é tão meiga. Eu falo, não, não sou. Que bom que você acha isso, né? Já fala assim. Elvis Seabra, bem-vindo. A Luísa falando, tem um ditado que diz, antes de abrir a boca, ligue o cérebro. É bom, né? É bom dar uma Exatamente. pensada mesmo. Concordo. E com os familiares a gente é assim, nesse orgulho ferido. Nós, como pais, também em relação aos filhos, a gente às vezes acha que eles estão entendendo tudo que a gente está falando, tudo que a gente está preocupado. E são tão E pequeninos, né? são pequenos ou são adolescentes já também com os problemas deles, com a cabeça cheia. E aí, na primeiro momento de conflito, qual que é o pensamento? Ah, já quer me enfrentar, né? Tá querendo tirar minha autoridade de pai, tirar minha autoridade de mãe. E as coisas não são assim, né? Ninguém. Mesmo o filho tá nervoso, tá estressado, mas todo mundo vive um momento, a gente tem que se respeitar. E o respeito acima de tudo, né? Eu não sou nem a favor de violência, né? Eu sou a favor da educação não violenta e tento cada vez mais também fazer isso por meio das palavras, o que é muito difícil, né? A gente se segura algumas vezes para um grito, para alguma coisa, ou mesmo uma palavra um pouco mais dura, né? E é um treino, é uma prática que a gente vai todo É, dia, mas é difícil, né? E a gente se é culpa claro, muito, né, depois. É muito sempre. complicado. Demais. É melhor pensar, pacificar as emoções do que tentar consertar depois, porque dá muito mais trabalho, com certeza. E tudo é por eles, né? Tudo é para nossa família, tudo é para o convívio um pouco mais pacífico, para a harmonia do nosso lar, né? Que Com isso também certeza. nós somos extremamente responsáveis. Muito, muito. Deixa eu ver, a Maria, bem-vinda. Aline Vaz, seja bem-vinda também. Gente, é um movimento aqui nesse horário, o negócio tá bom, viu? Muito bom ter vocês aqui, viu? Vamos lá. Agora, não lembro agora, você leu, Natália? Eu não lembro se foi você ou se fui eu. Eu li. Você leu, então sou eu. Sempre que possa e quanto possa, abstenha-se de comentar o mal. A palavra cria a imagem e a imagem atrai a influência que lhe diz respeito. O que é falar esse mal, né? O que é o Também comentário mal? O que você entendeu? também é treino. Isso eu acredito que é muito você praticar indulgência, sabe? Aquela indulgência que está lá no Evangelho, que tanto se fala em palestras, é você olhar a indulgência. Porque é muito fácil a gente olhar para as pessoas e enxergar os defeitos. Porque os defeitos estão ali e o ser humano, eu me incluo junto quando eu falo. A gente adora olhar o defeito do outro. E eu acho que quando a gente olha o defeito do outro, é uma maneira da gente se engrandecer. Eu olho o defeito daquela porque eu acho que eu sou melhor, então. Você nunca fala do defeito de alguém que você tenha também, né? Você sempre fala um defeito de uma pessoa que faz alguma coisa que você não acha certo, né? E como é difícil você não olhar os defeitos, você olhar só a qualidade. A pessoa é daquela forma, mas poxa vida, ninguém sabe o que se passa dentro do coração de uma pessoa, né, Flávia? Qual o momento que ela está passando, quais são os sentimentos que ela está naquele dia. Então é fácil você apontar o dedo, você julgar um vizinho. Principalmente a gente julga muito as pessoas que não têm a mesma fé que você. Nossa, mas aquela pessoa é daquela religião, aquela pessoa faz aquilo, aquela pessoa não tem religião, aquela pessoa não acredita em Jesus. Oh, como pode? Mas a gente não parou para pensar que um dia, nós como espíritas, porque a gente está falando para espíritas, então, assim, nós como espíritas, em outras recarnações, já fomos tanto quanto piores do que o estado que a pessoa tá, sabe? E a gente se colocar no lugar do outro, eu acho muito, muito importante. A gente tem empatia, sabe? Pelo momento que a pessoa tá passando, por tudo isso. E é treino também, porque
falar mal, eu escutei esses dias alguém dizendo, não vou saber onde foi, mas é um vício. É um vício que você tem de falar mal do outro. É um vício Uhum. como um vício de uma droga, um vício de comida, é um vício. E aí é treino também. É toda vez que você for falar, você guarda para você. Aí depois de um tempo você começa a nem pensar mais, porque você já se habituou a ter indulgência, sabe? Acho que é isso. É verdade, ó, o Fernando também entrou, seja bem-vindo. Deixa eu ler aqui os dois comentários só. A Nelly falando, ensinamentos do Chico, deixe navegar água na boca quando estiver em ira. Aprendi muito. Acho que a água na boca serve para tudo, né? A ira, fazer um comentário assim, que não vai agregar tanto na vida da pessoa, né? Então, para que falar? Né? O Vitor falando aqui, meu evangelho agora falou um pouco disso. Escândalos, cortar a mão. Uma parte fala bastante disso, do mau uso dos olhos para ver os defeitos alheios. E nós, né, por natureza, acho que nós gostamos, né, de uma fofoquinha, da história da vida do outro. A gente gosta de reparar, gosta de ver vida de artista, né? Quem casou, quem separou, quem tem filho. Até agora tá até um pouco fúnebre, né? Ver esses dias quem morreu, quem não morreu. Fica um negócio até horrível, assim, de você ver assim, uma coisa muito natural, né? Nas redes sociais, nos sites. E isso meio que vicia a gente também, né? A gente querer saber a vida do outro. E por que que a gente está tão preocupado, né, em falar mal do outro, em saber da vida do outro? Será que a gente já tem tudo resolvido dentro da gente? Estamos longe, né? Então, né, talvez seja o momento da gente tentar parar com esse hábito e olhar um pouco mais para si. Porque ninguém é perfeito, e mesmo que nós fôssemos perfeitos, não era para a gente ficar olhando os outros, porque isso também não tem nada a ver com perfeição. Então, aí, né, o perfeito é o que? É praticar a indulgência, é você saber lidar, saber os defeitos dos outros e saber também olhar os seus, né? E não ser hipócrita a ponto de ficar falando mal de todo mundo e você não fala nada de você. E as coisas não são assim, né? A gente tem esse costume ainda, e muito também quando a gente fala alguma coisa para o outro, alguma coisa que você não concorda, ou você fala às vezes uma palavra triste, um acontecimento para uma pessoa, uma coisa que aconteceu com você, ou que já aconteceu há muito tempo com a pessoa que não vai agregar, e você traz esse tipo de energia também para a vida da pessoa. E hoje, nesse momento, a gente não sabe se a pessoa não está muito legal também. Né? Tem muita gente passando por muitas lutas internas, e esse não é o momento da gente trazer notícias ruins, não é o momento de deixar a pessoa mais ansiosa, mais nervosa, mais preocupada. A gente não sabe como é que é o mundo de cada um, né? E é muito, eu acho que já é um trabalho na direção do bem, a gente se abster disso simplesmente pelo fato de que não está sendo fácil para ninguém neste momento. Então, vamos evitar de fazer um comentário ruim, né? Ó, o Exatamente. João Você Carlos falou, a doutrina catalogou na relação vícios e virtudes como o vício da maledicência. Sim, é um vício, né? A gente acaba mesmo ficando consome o nosso dia, quanto tempo a gente perde, né? Tudo que a gente perde tempo e não vê passar e não está te rendendo bons frutos, não está te rendendo um estudo, um conhecimento, é um vício inútil, que você está perdendo seu tempo com alguma coisa, né? Então a gente tem que revisar isso, que o tempo é precioso aqui, o tempo da nossa vida é precioso. Tanto que quando a gente fica doente e acontece alguma coisa, qual que é o maior arrependimento? De não ter aproveitado o tempo, né? De alguma maneira. A Márcia, Exatamente. seja bem-vinda, Márcia. Pode finalizar se quiser. Aí pode ir falando aí. Você falou, começou a fazer. Aí vai muito do que falou, né? Se você falou mal de alguém, Flávia, aquilo começou a fazer na hora, tomou forma, sua palavra ela tomou forma. Isso não ajuda de forma nenhuma ninguém, ninguém. A energia que você emana para aquela pessoa, ela volta para você. Disso eu tenho certeza. E aí continua assim: não fale na treva.
para que a treva não comece a caminhar por sua conta. Posso continuar, Cláudia? Pode falar. Abençoadas serão suas palavras, sempre que fale, situando-se na posição do ausente, ou no lugar dos que lhe ouvem a voz. E aí é você se colocar, né, no lugar do outro. Quando tem uma frase que ela fala assim, se alguém, você comenta assim, que alguém falou mal de você para mim, mas por que essa pessoa falou com essa facilidade tão grande para você, mal de mim para você? Não sei se deu para entender. Sim, é igual, por exemplo, você, sei lá, Babi. Aí eu venho e falo uma coisa da Babi para você. E aí você me conta outra coisa também. Aí eu sou uma pessoa que eu carrego isso, e eu vou também contar isso para a Babi sobre você, mas sem ficar contando, né? Um contando a fofoca do outro. E no fim eu estou espalhando uma corrente que não agrega nada, né? E aí quando a pessoa geralmente vem para mim, Natália, falar esse tipo de coisa de outro, né, que não tem nada a ver comigo, não tem nenhum interesse que eu saiba. E eu penso assim, será que o que eu tô contando para ela, ele não vai também ficar espalhando para os outros? Com certeza. Então a gente às vezes confia em uma pessoa como amiga e a gente tem que reparar muito também nas atitudes das pessoas, mas não no sentido de ser intolerante, nunca mais olhar para a cara da pessoa por conta disso, porque a gente tem que reconhecer que todo mundo tem seus defeitos, né? Um amigo de verdade, a gente sabe quais são os defeitos, que a gente já convive há muito tempo, mas a gente tem que ter cautela em como falar, o que falar, né? Porque do mesmo jeito que carregou uma notícia de terceiros para você, pode ter carregado a sua também para os outros, né? E ninguém gosta de ser falado, né? De que contem suas coisas. Não. E a gente tem que tomar muito cuidado também, né, nas nossas ações. Então, mesmo que a gente escute algo de outra pessoa, eu sempre penso assim, não deixar esse telefone sem fio, essa corrente continuar. Então, falou alguma coisa para mim que eu não achei legal, não leva para frente, né? Morre aqui. Exatamente. Eu não falo mais nada, porque Que eu não você seja a considero quebra mesmo. dessa corrente, né? Que você seja a quebra dessa corrente. A parede de parar mesmo isso. Que pelo menos a gente consiga fazer isso. E aí, depois de um tempo, as pessoas não vão falando mais para você porque não tem mais graça, né? E eu acredito que com as atitudes de outras pessoas a gente acaba melhorando, sabe? Quando você vê uma pessoa, você fala, poxa vida, ela uma pessoa bacana, você não vê ela falando mal de ninguém, você vê, se ela fala, se ela usa a palavra, ela usa para agregar, para construir, para apoiar. Você não vê essa pessoa disseminando comentários maldosos sobre ninguém. E você acaba se espelhando naquela pessoa. Eu acho que é assim, se a gente quer viver num mundo melhor, se a gente quer deixar um mundo melhor para o nosso filho, tem que começar a partir da gente, porque a gente serve de exemplo, sim, com certeza. Para filho, para todo mundo. Como as pessoas também servem de exemplos para a gente, sabe? E às vezes a gente faz isso, né? Mesmo, mais ou menos sem querer, mais ou menos para você se encaixar num determinado grupo, porque você quer pertencer a um grupo, você quer ter um assunto, né? E a pessoa às vezes nem percebe. No trabalho Eu sempre me dou mal no meu trabalho por conta disso, porque eu não gosto desse tipo de coisa. E eu tento ficar muito de fora de qualquer assunto, né? E eu não gosto de comentar sobre as pessoas, e nem que as pessoas saibam de mim também. E aí você acaba ficando fora mesmo desse grupo. Mas eu já estou acostumada, porque realmente é uma coisa que você quebra, assim. Você é a pessoa que não faz isso. Mas muita gente faz, né? E vai conversar, muitas vezes só fala dos outros, só fala de assuntos ruins também, né? De doenças, de coisas que não são legais. Ó, o João tá me lembrando aqui, quando as pessoas, às vezes, quando eu brinco, esses papos, né, de elevador, ou da pessoa vem reclamar com a gente sobre política, clima,
qualquer coisa assim, né? Eu tento não dar muito combustível quando alguém vem pra gente, né? Eu sou o tipo de pessoa, eu sou assim, minha mãe também, as pessoas elas vêm falar algumas coisas pra gente. E aí a gente não tenta não dar muito combustível, então vamos falar de uma maneira mais positiva, né? Eu brinco muito que a minha mãe é assim, né? Tá sol, que bom, né? Tá calor, tá chuva, que bom, tá molhando as plantas. Então não tenta, não tenta ficar muito dando combustível, né, para esse tipo de reclamação. Verdade. E é muito complicado, né? E, e tem gente não, que você fala uma coisa, fala ainda um pouco pior, né? E essa questão do trabalho, a Nelly está falando aqui que ela orienta a filha dela, principalmente no trabalho. E trabalho é uma coisa, né, para quem está no mundo trabalhando, está convivendo com outras pessoas, tudo muda muito rápido. As coisas acontecem muito rápido, pessoas entram, pessoas saem, daqui a pouco, um ano depois, você não está trabalhando com as mesmas pessoas, e, e é algo que a gente tem que tomar cuidado, né? E esses tipos de observações de como você é para as outras pessoas também ficam fixos, né? Então, às vezes é uma coisa que você falou lá atrás, que nem representa o que você vive hoje, mas alguém lembra e ainda carrega essa notícia, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado o que a gente faz e principalmente o que a gente fala, né, em relação do outro. E eu acho que a gente é muito visto por tudo que a gente fala, sabe? A nossa palavra, a forma com que a gente fala, as coisas que a gente fala, o jeito que a gente pensa. Por mais, que nem você disse, as pessoas que não já fizeram parte da sua vida no trabalho, mas por algum motivo não faz mais, não, né? Não estão mais diariamente com você. Muito no trabalho, né? E aí, se você comentou, se você fez alguma coisa lá, você fica marcado por aquilo. E eu acho que é meio que uma sombra que te acompanha, sabe? Mas eu penso também que é treino. É treino. É quando vim para você falar, você pensar assim, Jesus não ficaria muito legal, contente se eu fizesse isso agora. Vou tentar fazer ao contrário do que eu já estou habituada a fazer, sabe? Como se fosse um desafio para você. Vou me É pôr num verdade, mas desafio é um treino constante, né? assim, como tudo, né? Como tudo, a Patrícia entrou. Patrícia, seja bem-vinda. Estamos quase acabando, mas vai ficar salvo aqui também. Natália, eu vou ler a partezinha aqui de baixo, que é aquele quadrinho, né? Eu te passei a foto, né? Só no livro que tem. É Sim. assim: não menospreze o valor das mini doações. O seu concurso, supostamente insignificante, pode ser o ingrediente complementar que esteja faltando em valiosa peça de salvação. E acho que vem muito no assunto que a gente está falando, né? Esse pouquinho que às vezes a gente pode agregar no ambiente de trabalho, no ambiente de estudo, aquele pequeno comentário no sentido de ajuda, né? Que estamos falando aqui, mini doações, então são coisas boas. E eu me recordo de pessoas que passaram no meu ambiente de trabalho que estavam em situações de vida muito difíceis e eu consegui de alguma maneira ou outra ajudá-las, dando uma boa palavra, dando um bom conselho. E isso é uma forma de mini doação, porque é a conversa com uma pessoa, você não era nem tão amiga da pessoa, mas aí você se torna amiga. E a gente tem o poder, né, com essa palavra, de trazer um pouco mais de conforto, de poder ajudar. Acho que nós duas aqui também na live, falando aqui hoje dos nossos exemplos, de repente, né, a palavra saindo da minha boca ou saindo da boca da Natália, vai servir para a pessoa que está aí do outro lado escutando. Vai ser de uma maneira que a gente tem aqui a espiritualidade envolvida, que a maneira que a Natália falou atingiu o coração de alguém, ou a maneira que eu falei atingiu o coração. Então a gente não precisa se preocupar em fazer, né, grandes doações e grandes trabalhos. Às vezes a gente se menospreza achando que, nossa, eu só dei um abraço e falei que vai ficar tudo bem, né? Que eu tô aqui para o que você precisar. Ah, eu só mandei um bom dia no WhatsApp. Não, gente, mas é um bom dia. É uma maneira de falar, eu tô aqui para o que você precisar. E nisso, muitas vezes a gente não sabe como a pessoa do outro lado tá. E a gente pode ser peça importante para um dia que ela não está bem. Então a gente tem que pensar muito nisso, né? É a caridade moral, né, Flávia? Uma vez me falaram assim, que se eu quisesse praticar a caridade, eu poderia sim fazer a caridade material.
não teria problema nenhum. Mas se por acaso eu não tivesse condições, eu poderia praticar a caridade moral, que essa sim estava em minhas mãos e essa sim ia ser levada ao alto, sabe? E eu tenho tentado fazer isso com Somos Espíritas. Tentado levar a caridade moral, que é uma palavra. Porque eu já passei determinadas situações na vida que eu precisava ligar um computador, fazer alguma coisa e ler uma palavra, alguma coisa para eu ter ânimo de poder levantar da cama. E eu penso que hoje eu estou super bem, né? Graças a Deus, graças à ajuda, não por mérito meu, mas graças à ajuda que eu recebo todos os dias. E pode ser que tenha alguém que esteja passando por aquela mesma situação que eu passei. Então, a ideia do Somos Espíritos foi exatamente para isso. Para que se alguém estiver passando pelo que eu passei, leia lá alguma coisa que faça ter ânimo de levantar da cama. Para poder fazer as suas atividades. E as pessoas, elas se identificam, né? Elas se identificam com as suas páginas, com os seus posts. Depois, né, um dia, né, espero que você tenha aí essa oportunidade também de fazer lives, de pensar no estudo de um livro, de algumas mensagens para trazer também conteúdo, e a gente consegue fazer a diferença, mesmo que um pouquinho, na vida de uma pessoa, de outra. Hoje eu fiz a minha live de tarde, eu não fiz ela 1h30, né? E aí eu fiquei bem assim, também me perguntaram, falaram, não vou fazer live? Eu falei, hoje não. E aí eu falei, poxa, viu, hoje eu não fiz, mas amanhã talvez eu leia alguma coisa, uns 15 minutinhos. Então a gente fica assim, né, com essa vontade de ajudar. E é muito bom, né? A caridade material ela é muito difícil também para você arrecadar fundos, para você envolver as pessoas. E a gente tem que, acho que, tentar, na medida que os recursos nos forem dados, né? Mas não e é porque a muito gente bom. não consegue fazer ela que você não pode praticar a caridade. A caridade moral é tão importante quanto, né? E muitas vezes a caridade moral, ela está dentro da nossa casa e dentro da nossa família, né? Não precisa nem estar muito longe, não. Porque todo mundo sabe, né, de um parente, de um amigo próximo que está passando por uma situação muito difícil, precisando de ajuda. Então, muitas vezes, por que não, né, não dar atenção? Deixa eu ver aqui, o pessoal, Cíntia foi entrando, a Patrícia falou que ela assiste depois. Ai, que bom, Patrícia, eu sempre vejo que você curte mesmo. Aí ela assiste depois até o Evangelho no Lar, que eu faço lá na Amiga Espírita, né, com o Murilo. É muito bom. A Cíntia entrou, a Linda Mi Viegas, que é a maninha da Babi, e o Otimismo Espírita também entrou. Sejam bem-vindos, gente, já estamos finalizando hoje. Natália, só tenho a agradecer, viu, pela sua participação aqui hoje. Pessoal, para quem não segue a Natália, vai lá, Somos.espíritas, canal muito legal, muito conteúdo vindo por aí, e a gente deseja longa vida ao canal e cada vez mais trabalhos que apareçam pela frente. Espero que você tenha gostado aqui de participar. Gostei muito. Obrigada, viu, Flávia, pela oportunidade. Obrigada aí pela troca de pensamento, que nem quando você me convidou, eu falei, eu já sabia que você ia me falar. Eu não sei como, fazia 5 minutos que eu tinha pensado, eu não sei como. Foi muito doido, mas é isso aí. Foi, com certeza. E eu só tenho que te agradecer. Agradecer mesmo por toda a ajuda. O primeiro dia que eu coloquei o canal no ar, não falei para ninguém, né? Eu não contei para ninguém, eu não vou pôr meu nome, ninguém vai saber que é meu e vou fazer isso aí. Aí você foi a primeira pessoa que foi lá, colocou o postzinho no story. Aí eu falei, nossa, que legal, tem alguém ajudando. E aí me deu um impulso de continuar, né? E aí a gente é isso mesmo. A gente acha que tá aqui para um ajudar o outro, para um levantar o outro quando um estiver caindo, sabe? Eu já fui tão levantada. Agora, não que eu esteja no alto, não que eu esteja muito bem, sabe? Porque eu acho que está todo mundo em aprendizado. Mas quem a gente puder levantar, eu acho que é muito importante. É só da gente passar a nossa experiência, né? E tentar aqui, né? Que você passou por determinadas coisas que hoje você tem força para ajudar, né? E é assim, né? Um ajudando o outro
e se sentindo cada vez melhor. Mas eu também no meu canal, viu? Começou a surgir gente do nada, e aí eu comecei a fazer live. Na primeira live a Luiz apareceu, eu nem conhecia ele. Aí ele, você não vai começar a fazer, você vai fazer todo dia? Já me deu uma animada assim. Eu falei, vou, né? Nem tinha pensado. E é assim, gente, aparecem as oportunidades, a gente tem que aproveitar. Aproveitar muito, fazer uso do evangelho no lar, manter o nosso lar em equilíbrio, conversar com as pessoas em casa, né, com muito respeito e sabendo, né, do nosso poder das palavras e fazer bom uso sempre, né? E também se fez alguma besteira, como disse a Natália, ter também a humildade de pedir desculpas, né? Porque todo mundo aqui falha, né? E estamos aqui para aprender uns com os outros. Gente, muito obrigada, viu, Natália? Obrigadão pela presença. Espero ver você aqui mais vezes. Vamos sim, vamos sim. E obrigada a vocês todos que estão aqui participando, que estão até o fim. E esperamos vocês amanhã, então, com mais uma conversa aqui do canal Encontro Espírita. Tchau, tchau. Gratidão.